Olá! Hoje nós iremos determinar a resultante de um sistema de forças coplanares. Na aula de hoje, nós veremos como determinar o efeito resultante de um sistema de forças não concorrentes. Muitos problemas na mecânica lidam com um sistema de forças agindo num corpo, e para estudar o efeito dessas forças no corpo, é conveniente reduzir o sistema de forças por uma forma mais simples. A resultante de um sistema de forças é a combinação mais simples de forças equivalente ao sistema de forças original. Para obter a resultante de um sistema de forças, os métodos vistos nas aulas passadas podem ser utilizados. A ideia é bastante simples. Se um sistema de forças e momentos de binário age num corpo, esse sistema de forças pode ser reduzido a um sistema força binário equivalente agindo num ponto O escolhido arbitrariamente. Escolhido o ponto, mova cada força para O e adicione os momentos de binário equivalentes devido à translação de cada força. Como todas as forças são concorrentes, podem ser adicionadas vetorialmente para fornecer a força resultante cuja linha de ação passa por O. Como os momentos de binário são vetores livres, também podem ser adicionados vetorialmente para fornecer o momento resultante. Realizando esse procedimento, o sistema força binário agindo em O é equivalente ao sistema de forças original. O método apresentado pode ser utilizado para reduzir qualquer sistema de forças e momentos para um sistema força binário equivalente, com a força agindo num ponto de referência desejado. Note que a força resultante é a soma vetorial de todas as forças e independe do ponto escolhido. Já o binário depende do ponto, pois é a soma dos momentos das forças em relação ao ponto escolhido. No caso de sistemas coplanares, portanto, a resultante é a soma vetorial de todas as forças e o momento resultante é perpendicular ao plano. Vamos praticar. Nesse exercício, 3 forças concorrem num único ponto e o exercício pede a resultante das forças no suporte. Bom, e como essas forças concorrem todas no mesmo ponto, o momento dessas forças em relação a esse ponto é zero. Então, a resultante é só uma força resultante, que é a soma vetorial das 3 forças. Eu posso escrever essa equação vetorial em termos das componentes x e y dos vetores força. Uma maneira bastante prática para resolver o problema é resolver essa equação vetorial de forma tabular, ou seja, escrever cada um dos vetores numa tabela. Aqui eu tenho as forças, a intensidade e a decomposição das forças nas direções x e y. A resultante é a soma vetorial de todos os elementos da tabela. Então, Rx é a soma das componentes em x de cada uma das forças e Ry é a soma das componentes em y de cada força. Conhecidos Rx e Ry, eu sei o vetor força resultante. Então, a minha resultante é R 16,84I mais 39,5J. Ou, você pode desenhar esse vetor força como a resultante, Rx, Ry, a orientação do vetor força resultante com relação ao eixo x a esse ângulo θ, tangente de θ é o Ry sobre Rx, θ 66,9 graus. A intensidade da força resultante, Rx ao quadrado mais Ry ao quadrado, raiz, 42,9 kN. Então, eu posso escrever o meu vetor força resultante em termos das componentes I e J, ou então em termos da sua magnitude e orientação com o eixo x. Esse exercício pede para determinar a intensidade da força F de forma que a resultante seja a menor possível. De novo, eu tenho um sistema de forças coplanares, todas concorrendo no mesmo ponto. O momento em relação a esse ponto é zero, então a resultante é só a soma vetorial de todas essas forças. A pergunta desse exercício é diferente. Ele quer saber qual que é a intensidade dessa força F para que a resultante seja a menor possível. Em termos de componentes, a resultante é a soma vetorial das 3 forças, que é essa F1 mais F2 mais F3. A resultante em termos de componentes, eu vou escrever Rx e Ry. O módulo da resultante é Rx ao quadrado
mais ry ao quadrado raiz. Vai me dar essa expressão. Veja que essa expressão depende da intensidade pedida, f. O exercício pergunta qual que é o valor de f para que r seja o menor possível. Bom, se r depende de f, r é uma função de f, o mínimo dessa função é onde a derivada é nula. Então, eu vou calcular dr df e igualar isso a zero. Se eu elevar ao quadrado os dois lados, eu vou ter r ao quadrado, as duas componentes ao quadrado. A derivada de r ao quadrado da regra da cadeia é 2r dr df igual a zero. Isso aqui é um polinômio de ordem 2. Lembre-se da regra da cadeia, a derivada desse termo cai esse expoente e aí deriva o que está dentro. Então, por isso que fica 2 vezes tudo que está no parênteses, vezes a derivada do que está dentro. 0, 0, derivada desse termo com relação a f, sobra o menos cosseno de 45. Mesma coisa nesse termo. E aí agora eu tenho uma equação para f, que eu posso resolver e obter f igual a 2,03 kN. Substituindo esse valor de f na expressão original, o meu vetor força resultante é menos 5,56i mais 5,56j, ou um vetor de intensidade 7,87 kN, orientado a 135 graus medidos a partir do eixo x. Veja que esse é o menor vetor força resultante possível. Qualquer valor de f maior ou menor que isso, eu vou ter um vetor força resultante maior. Uma segunda maneira de resolver esse exercício bem mais astuciosa é notar o seguinte. Aqui está o meu sistema XY que eu usei na solução anterior. Mas eu posso também escrever um sistema de coordenadas x', y', e aqui o x' está orientado ao longo da minha força F. A soma desses três vetores vai ter componentes em x' e y'. Se eu quero que r seja o menor possível, como ele vai ter componentes em x e y, o módulo dele é o rx ao quadrado mais ry ao quadrado. Para ele ser o menor possível, a componente em x tem que ser zero. Então, eu posso escrever que rx' tem que ser zero. Então, eu vou decompor todas essas forças na direção x', e aí eu vou chegar, se rx' igual a zero, que f vai dar de novo os meus 2,03 kN. E aí, da soma dos vetores f1 e f2, r e y vai me dar os 7,87 kN. Veja o mesmo resultado que nós obtivemos anteriormente. Dessa solução, fica mais evidente que se f for maior do que 7,87, eu vou ter um vetor força resultante maior. Mas se f for menor que esse valor, então meu vetor resultante ele vai ter uma componente na direção menos x'. Então, de novo, ele vai ser maior do que esse valor calculado. Por isso que esse valor é o que me fornece a menor força resultante possível. Agora, nesse exercício, nós temos um sistema de forças coplanares agindo numa placa retangular. E o exercício pede para reduzir esse sistema de forças a um sistema força binário equivalente em O. E como nós fazemos essa redução? Primeiro, note que todas as forças não são todas concorrentes num único ponto e o sistema também está sujeito a um momento de um binário. Para reduzir todo esse sistema de forças para um único sistema força binário equivalente, eu tenho que transferir todas essas forças para o ponto desejado O e incluir no meu sistema o momento de cada uma dessas forças em relação a O. Aí, lembrando, a força resultante é a soma vetorial das forças no sistema. Em termos de componentes, Rx é a soma das componentes em x de cada uma dessas forças. Ry é a soma das componentes em y de cada uma dessas forças. Acompanhando o sistema de coordenadas positivo para a direita, positivo para cima, Rx, 68,3 newtons, Ry, menos 47,9 newtons. Então, meu vetor força resultante em O é esse vetor, 68,3i menos 47,9j newtons. Esse vetor pode ser representado na origem do sistema de coordenadas como sendo esse vetor, 68i menos 47j
então é um vetor que tem módulo rx² mais ry² raiz, 83,4 newtons, e o ângulo com a horizontal, 35 graus. Falta agora determinar o momento de todas as forças em relação ao ponto O. Então, a magnitude do momento é a soma algébrica dos momentos de cada uma das forças. Vamos admitir positivo no sentido anti-horário, na direção z. Então, o momento resultante é o momento de cada uma das forças, que me dá 87,4 newtons no sentido horário, que eu vou representar aqui como sendo um momento no sentido horário. Esse sistema força binário é equivalente ao sistema de forças original, com a força agindo aqui no ponto O. Na verdade, a linha de ação da força passando pelo ponto O. Visto como substituir um sistema de forças por um sistema equivalente, nós podemos definir a resultante de um sistema de forças como o sistema mais simples possível que pode substituir o sistema original sem alterar seus efeitos externos no corpo. Entenda por mais simples que uma força é mais simples do que duas, um binário é mais simples do que dois e uma força é mais simples do que uma força e um binário, e assim por diante. De forma geral, a resultante de um sistema de forças é o sistema força binário equivalente, com a força R passando pelo ponto O. E aí nós observamos que a resultante de um sistema de forças pode ser só uma força resultante, se o binário resultante é zero, um binário resultante, se a força resultante é zero, ou um sistema força binário resultante, se tanto a força resultante quanto o binário resultante não são nulos e não são perpendiculares entre si. Note que existe uma distinção entre os termos resultante, força resultante e momento resultante. E note também que nós dizemos que sistemas de forças com a mesma resultante são chamados de sistemas de forças estaticamente equivalentes. Para o caso particular de um sistema de forças coplanares, a resultante do sistema de forças ou é um binário resultante, se a força resultante é zero, ou é uma força resultante, se o momento é zero, ou, se nenhum dos dois é zero, é possível mudar a linha de ação da força resultante para um sistema equivalente e reduzir o sistema de forças a uma única força resultante R a uma distância perpendicular d do ponto O. Esse procedimento de alterar a linha de ação da força é chamado de princípio dos momentos e estende o teorema de Varignon para o caso de sistemas de forças não concorrentes. Os casos particulares que podem surgir em um sistema de forças coplanares é o caso de todas as forças serem concorrentes num único ponto. Nesse caso, a resultante é só uma força resultante, como nós vimos nos exercícios. Se todas as forças são coplanares e paralelas, a resultante é uma força resultante paralela às forças originais, e a distância que localiza a força resultante é facilmente calculada pelo princípio dos momentos. Ou então, o caso geral é o caso de um sistema qualquer de forças coplanares, como já visto anteriormente e como ocorre também nesse exercício, em que as forças nem são concorrentes, nem são paralelas. Esse exercício pergunta a resultante do sistema de forças coplanares agindo no braço da escavadeira. A resultante é o sistema de forças mais simples possível equivalente ao sistema original. Como isso aqui é um problema coplanar, a resultante é só uma força resultante e nós temos que achar aonde é a localização dessa força que me dá um sistema força binário equivalente ao sistema mostrado. Se eu escolher, por exemplo, o ponto O como ponto de referência, que a força resultante é a soma vetorial das forças agindo no sistema, e o momento resultante em relação a O é o momento de cada força em relação ao ponto O, mais os momentos de binário sendo aplicados no braço da escavadeira. Essa última equação me dá uma equação para a distância d entre a linha de ação da resultante R e o ponto O. Então, a componente x da resultante é o somatório das componentes em x de cada uma das forças, 11,23 kN, positivo para a direita.
a componente em y da força resultante é a soma das componentes em y de cada uma das forças, menos 8,58 kN. Finalmente, o somatório dos momentos de todas as forças em relação ao ponto O vai me dar menos 32,2 kNm. Então, eu vou ter aqui a minha força resultante, agindo em O, com as componentes x e y. O módulo dessa força resultante é 14,17 kN. O ângulo θ com a horizontal, 37,2 graus. E como o momento deu negativo, ele é um momento no sentido horário. Para essa força resultante provocar um momento no sentido horário, ela tem que estar localizada acima do eixo x. Veja que a força nessa direção provoca um momento no sentido horário. E aí a pergunta é quanto vale essa distância. Essa distância eu vou igualar o momento resultante com força vezes distância. Esse módulo R é 14,17 kN. O módulo do momento nós já calculamos, 32,2 kNm. Então, essa distância D é 2,27 metros. Então, se a minha força resultante R está orientada com relação à horizontal de 37,2 graus, tem módulo 14,17 kN e está a uma distância de 2,27 metros da origem do sistema de coordenadas, essa única força resultante é equivalente ao sistema de forças original agindo no braço da escavadeira. Tudo bem? Na aula de hoje, portanto, nós vimos que um sistema de forças e binários arbitrário pode ser reduzido a um sistema força binário equivalente agindo num ponto de interesse e que o efeito externo sobre o corpo rígido desse sistema de forças é o mesmo do sistema de forças original. Nós vimos também que a força resultante é a soma vetorial das forças agindo no corpo, e o binário resultante é a soma vetorial dos momentos das forças em relação ao ponto O. O sistema força binário equivalente pode ser reduzido para uma única força se o sistema de forças é concorrente, coplanar ou paralelo. Nós dizemos que a resultante é o sistema mais simples possível equivalente ao sistema de forças originais. E, nesses casos, a posição da força resultante é obtida igualando o momento da força resultante em relação ao ponto com o momento das forças e binários em relação ao mesmo ponto. E por hoje é isso. Obrigado.